O vazio do espaço se estendia além das janelas reforçadas da estação orbital 38A. Não era um vazio comum, daqueles que os livros descreviam como negro e infinito. Era algo mais denso, como se o nada pressionasse contra o casco da estação, sussurrando promessas de esquecimento. A doutora Helena Vasquez, a única ocupante humana a bordo, ajustou os controles do console principal. Seus dedos, enluvados e frios, dançavam sobre os painéis holográficos. A missão era simples: mapear anomalias gravitacionais em um setor inexplorado do braço de Orion. 3 meses sozinha, com drones autônomos coletando dados. Comunicação com a Terra demorava horas, mas isso era esperado. O isolamento fazia parte do pacote. Helena respirou fundo, o ar reciclado da estação, carregando um leve cheiro de ozônio. Ela havia se voluntariado para isso, longe das multidões, das vozes que nunca calavam. Aqui, só o zumbido constante dos sistemas e o ocasional crepitar das estrelas distantes. Verificou os sensores pela enésima vez. Tudo nominal. Os drones haviam retornado da última varredura, suas câmeras enviando feeds limpos de poeira cósmica e rochas errantes. Ela sorriu para si mesma, um gesto automático. Controle. Era isso que o espaço oferecia, controle absoluto sobre o caos. A estação girava devagar, simulando gravidade fraca. Helena flutuou até a copa de observação, uma bolha de vidro que projetava o exterior como um sonho distorcido. Lá fora, nada se movia. Nenhum sinal de vida, nenhum eco de civilizações antigas. Apenas o escuro, pontuado por pontos de luz fracos. Ela se ancorou à cadeira, ativando o log de voz. Dia 47. Varredura concluída sem incidentes. Dados preliminares mostram flutuações mínimas na curvatura espaço-temporal, enviando pacote para correção na Terra. Sua voz ecoou no vazio da cabine, soando estranhamente distante, como se pertencesse a outra pessoa. De volta ao console, Helena iniciou o processamento. Os algoritmos deviam limpar o ruído, corrigir distorções causadas pela radiação interestelar. Era rotina, mas enquanto os arquivos se carregavam, algo piscou na tela secundária. Uma imagem estática, congelada no feed de um drone. Ela franziu a testa. Não era um dos retornos programados. O drone 7 havia sido despachado para um setor adjacente, uma região de baixa densidade estelar. A imagem mostrava... o quê? Um borrão cinzento contra o fundo negro, como uma sombra alongada que não pertencia ali. Helena pausou o processamento. Sistema, identifique a origem da imagem não autorizada. A IA da estação respondeu com sua voz neutra, sintética. Imagem capturada pelo drone 7, timestamp 1432 UTC. Não corresponde a protocolo padrão. Ela ampliou a tela. O borrão era sutil, quase imperceptível. Parecia uma estrutura, fina e irregular, curvando-se como um dedo apontando para o nada. Não era uma rocha. As bordas eram muito suaves, muito intencionais. Helena sentiu um formigamento na nuca. Ruído, pensou. Apenas ruído cósmico. Mas o drone não devia ter capturado isso. O setor era estéril, mapeado décadas atrás. Ela rodou o algoritmo de correção manualmente. Os pixels dançaram, limpando artefatos. A imagem se dissolveu em estática, depois se reconstruiu. Limpa, mas por um instante, antes da finalização, algo surgiu. Não no borrão principal, mas em um canto da tela, como um reflexo indesejado. Uma forma, parcial, distante, linhas que se entrelaçavam sugerindo movimento, mas estáticas. Helena piscou, inclinando-se para a frente. O coração acelerou um pouco, irracionalmente. Amplie setor inferior direito. A IA obedeceu, mas a tela mostrou apenas vazio. A forma havia sumido, como se nunca tivesse estado lá. Helena recostou-se, esfregando os olhos. Fadiga, talvez. O ar da estação estava mais seco do que o normal.
e as luzes automáticas piscavam em ciclos suaves, imitando o dia terrestre. Ela verificou os logs do drone. Tudo em ordem. O pacote foi enviado para a Terra, marcado para correção prioritária, horas até uma resposta. Enquanto esperava, o silêncio se instalou. O zumbido dos ventiladores parecia mais alto, como uma respiração contida. Helena flutuou até a janela novamente, olhando para o escuro. Nada. Mas a sensação persistia, como se o espaço lá fora a observasse de volta. Os minutos se arrastaram. Ela preparou uma refeição sintética, mastigando devagar, o sabor insosso preenchendo a boca. O console apitou. Mensagem recebida. Correção aplicada. Anomalia identificada como artefato de sensor. Continue missão. Alívio misturado a dúvida. Artefato. Claro. Mas por que o drone 7, especificamente? Helena revisou os feeds antigos. Nada similar. Apenas o habitual. Partículas, gás rarefeito. Ela ativou o monitoramento remoto. Os drones restantes pairavam em formação, seus sensores varrendo o vazio. Então, outro apito. Baixo, quase inaudível. Uma leitura secundária. Flutuação no campo magnético, mínima, mas fora do padrão. Helena checou o mapa. Proveniente do mesmo setor do drone 7. Coincidência. Ela anotou no log. Leitura anômala registrada. Monitorar. O silêncio voltou, mais pesado agora. A estação girava, e o escuro parecia se aproximar, como se testasse as barreiras invisíveis. Helena se levantou, alongando os músculos tensos. Caminhou pelo corredor estreito, as botas magnéticas clicando no metal. As paredes ecoavam seus passos, amplificando o isolamento. Ela parou na sala de controle auxiliar, ativando uma câmera externa. A vista era a mesma, infinito negro. Mas em algum lugar, além do alcance imediato, algo havia sido capturado. Algo que os algoritmos corrigiram, mas que sua mente não conseguia apagar. A noite simulada começou, as luzes diminuindo para um brilho azul. Helena se deitou na cabine, o colchão de gel se moldando ao corpo. O sono veio devagar, interrompido por sonhos fragmentados de formas se movendo no escuro. Quando acordou, o console piscava novamente. Uma nova imagem do drone 7 aguardando o processamento. Ela hesitou antes de abrir. Se essa tensão sutil já te envolveu no mistério do espaço profundo, inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais nas sombras que virão. Helena clicou. A tela se iluminou e o borrão retornou, um pouco mais nítido desta vez. Helena inclinou-se para a tela, os olhos fixos no borrão que agora ganhava contornos. Não era mais apenas uma sombra indefinida. As linhas se alongavam, como veias pulsando em um corpo invisível, curvando-se contra o vazio estelar. O drone 7 havia capturado isso durante uma varredura noturna, quando a radiação solar era mínima. Ela pausou o feed, ampliando o setor central. Ali, no coração da forma, algo sugeria densidade. Não rocha, não gás. Era como se o espaço tivesse sido dobrado, criando uma protuberância que não obedecia às leis conhecidas. IA, analise composição espectral, murmurou Helena, a voz baixa na cabine silenciosa. A resposta veio imediata, sem emoção. Composição indeterminada, ausência de assinatura elemental conhecida, sugestão, artefato de interferência quântica. Artefato. A palavra ecoou como no relatório anterior. Ela rodou o filtro de ruído, mas o borrão persistiu, teimoso. Por um segundo, jurou ver um tremor nas bordas, como se a imagem respirasse. Piscou e sumiu. Fadiga acumulada, pensou, ou o ar rarefeito brincando com os sentidos. A estação zumbia ao fundo, um som constante que preenchia o vazio como um coração mecânico. Helena flutuou para longe do console, ancorando-se na parede oposta. Olhou pela escotilha lateral. O escuro lá fora parecia mais próximo, como se as estrelas tivessem recuado um pouco.
Ela verificou o oxigênio, níveis estáveis, pressão nominal, mas o formigamento na nuca voltara mais insistente, como se olhos invisíveis a seguissem não do espaço, mas de dentro da própria estação. Decidiu testar o drone. Sistema: inicie diagnóstico remoto no drone 7. Os comandos fluíram pela rede interna, um pulso de dados atravessando o vácuo. A tela secundária piscou. Conexão estabelecida. O drone pairava imóvel, seus sensores varrendo o setor adjacente. Helena ativou a câmera ao vivo. A imagem era limpa. Poeira fina girando em correntes magnéticas fracas. Nada de anormal. Mas então, um bip baixo. Uma leitura de proximidade. Algo havia passado perto do drone, alterando o campo gravitacional por frações de segundo. Ela congelou. Registre coordenadas. O mapa holográfico se materializou, marcando o ponto exato, o mesmo do borrão. Coincidência? Helena enviou um sinal para a Terra. Anomalia recorrente no setor 7B. Solicito análise prioritária de dados brutos. A mensagem partiu, um feixe de luz codificada perdido no infinito. Resposta em 6 horas. Tempo demais para o silêncio que se instalava. Enquanto esperava, o peso do isolamento crescia. A estação era seu mundo agora. Um casulo de metal e circuitos, flutuando em um mar sem fim. Helena caminhou pelo módulo residencial, as botas magnéticas ecoando no piso. As paredes, cobertas de painéis isolantes, pareciam se curvar ligeiramente sob a luz fraca. Ilusão ótica, disse a si mesma, mas o ar carregava um cheiro novo, sutil, como metal aquecido. Verificou os filtros, intactos. Sentou-se na cabine de observação, ativando o modo noturno. As luzes internas diminuíram, deixando apenas o brilho das estrelas filtrado pelo vidro. Lá fora, o braço de Orion se estendia como um esqueleto distante, seus pontos de luz piscando em padrões eternos. Helena fechou os olhos tentando relaxar, mas a mente voltava à imagem. Aquelas linhas pareciam se conectar, formando algo maior, algo que observava de volta. Um erro humano, talvez, um sensor mal calibrado. Ou pior, algo reagindo à presença dela. Um apito suave interrompeu o pensamento. O console principal. Ela flutuou de volta, rápida. Uma atualização do drone 7. Não era uma imagem nova, mas uma variação nos dados. O campo magnético ao redor do setor oscilava, como se algo o perturbasse de longe. Gráficos dançavam na tela, picos irregulares, ecoando o ritmo do coração dela. Helena traçou as linhas com o dedo, padrões, não aleatórios, como um pulso lento e deliberado. IA, corra simulação de origem externa. A máquina processou em silêncio. Probabilidade de fenômeno natural, 87%. Anomalia residual, 13%. 13%, baixo, mas suficiente para plantar dúvida. Helena ampliou o feed ao vivo novamente. O drone girava devagar, sua lente capturando o vazio. Então, no canto da imagem, um vislumbre, não o borrão completo, mas uma extensão dele. Uma forma fina, como um filamento, estendendo-se do escuro. Distante, talvez quilômetros, movia-se, não dava para dizer. A câmera piscou e sumiu. O coração dela acelerou. Ela pausou o feed, rebobinando, frame por frame. Ali, no 10º, a forma aparecia, parcial, sugerindo curvas que não terminavam, como se continuasse além do quadro. Helena sentiu o suor frio na testa. Não era rocha. Rochas não se curvavam assim, nem gás. Era intencional. Algo que respondia talvez ao olhar dela. Ela desligou a tela, o quarto mergulhando em penumbra. O silêncio agora era opressivo, quebrado apenas pelo zumbido distante. Helena se levantou, caminhando até a escotilha principal. Pressionou a palma contra o vidro frio. O escuro a encarava, infinito e paciente. Será que aquilo havia também? Ou era só o peso da solidão, distorcendo a realidade? Ela voltou ao console, iniciando um escaneamento amplo.
Os sensores se estenderam, sondando o setor. Minutos se passaram. Nada. Mas o formigamento persistia, como um sussurro na mente. A estação girava, e o escuro parecia se inclinar, testando as bordas da sanidade. Helena anotou no log. Forma parcial detectada, não confirmada, isolamento afetando percepção. As palavras pareciam vazias, ecoando no vazio interno. A resposta da Terra ainda demoraria, e enquanto isso, o borrão esperava, um pouco mais nítido a cada ciclo. Ela se deitou na cabine, mas o sono fugia. Sonhos vinham em fragmentos. Linhas se entrelaçando no escuro, aproximando-se devagar. Quando o alarme soou, horas depois, Helena acordou sobressaltada. O console piscava. Nova leitura. Do drone 7. Algo se movia agora, no limiar da visão. Helena piscou contra a luz fria do console, o alarme ecoando como um pulso distante no peito. O ar da cabine estava imóvel, carregado de um silêncio que parecia absorver o som. Ela se ergueu devagar, os músculos protestando contra a gravidade simulada, e flutuou até o painel principal. A tela exibia o feed do drone 7, congelado em um frame que fazia o estômago revirar. Não era mais um borrão estático. Algo se delineava no limiar, uma silhueta fina que se estendia do escuro como um braço se alongando para tocar o nada. Ela ampliou a imagem, os dedos trêmulos no controle holográfico. As linhas eram mais definidas agora, curvando-se em ângulos que desafiavam a perspectiva. Parecia vivo, mas não de forma óbvia. Um movimento sutil, como o tremor de uma membrana sob vento invisível. IA, isole o movimento e rode análise temporal, ordenou, a voz rouca do sono interrompido. A resposta veio seca. Movimento detectado, 0,02 unidades por segundo. Trajetória não linear, origem indeterminada. Indeterminada, a palavra pairava, pesada como o vácuo lá fora. Helena recostou-se na cadeira, o encosto de gel se moldando ao corpo tenso. O drone pairava a quilômetros de distância, mas a imagem parecia invadir a cabine, preenchendo o espaço com sua presença incompleta. Ela rebobinou o feed, frame por frame. No início, o setor era vazio. Poeira cósmica dançando em correntes fracas. Então, no 15º segundo, aquilo surgiu. Não de repente, mas como se emergisse do tecido do espaço. Uma forma parcial que se desenrolava devagar, linhas finas se entrelaçando, sugerindo extensão além do quadro. Como se o drone tivesse capturado apenas a ponta de algo maior, algo que se movia em resposta ao olhar dela. O zumbido da estação crescia, ou era imaginação? Helena verificou os sistemas vitais, tudo nominal. Mas o ar parecia mais denso, pressionando contra a pele. Ela ativou o áudio do drone. Silêncio absoluto, interrompido por um ruído baixo, quase inaudível, um sussurro eletrônico, como estática de um rádio antigo. Não era falha mecânica, os logs confirmavam integridade total. Ela pausou o áudio e escutou o próprio coração batendo, ecoando no peito como um eco do que ouvia. Decidiu se mover. Flutuou pelo corredor principal, as luzes de emergência piscando em tons suaves de azul. A estação era um labirinto confinado, módulos interligados por tubos transparentes, cada um mundo isolado. Helena parou na câmara de engenharia, ativando o painel de monitoramento secundário. Ali, os dados brutos do drone fluíam em tempo real. Gráficos de campo gravitacional dançavam, com picos irregulares que coincidiam com o movimento na imagem. Não era aleatório, parecia deliberado, como se algo testasse os limites do sensor, aproximando-se e recuando em um ritmo lento, paciente. Ela enviou um comando. Drone 7, ajuste curso para setor 7B, varredura próxima. O sinal partiu, um pulso de rádio cortando o vácuo. Segundos se arrastaram. A confirmação chegou. Drone em movimento.
Helena voltou à copa de observação, ancorando-se à bolha de vidro. O escuro lá fora era o mesmo, infinito e indiferente. Mas agora, com a mente alerta, via padrões nas estrelas, ou os imaginava. Pontos de luz que piscavam fora de sincronia, como olhos se fechando. Isolamento, pensou. 3 meses sozinha e o cérebro começa a preencher lacunas. Mas a forma no feed não era lacuna. Era real, capturada em pixels frios. O console apitou na cabine adjacente. Ela flutuou de volta, rápida, o feed ao vivo do drone. A câmera girava devagar, varrendo o setor. Poeira, rochas distantes. Então, no canto inferior da tela, um vislumbre. A forma novamente mais próxima agora. Não inteira, apenas uma seção, como um fragmento de rede se estendendo do vazio. Movia-se? Sim. Um deslocamento sutil, curvando-se em direção ao drone. Helena congelou, o fôlego preso. Amplie, murmurou. A IA obedeceu, mas a imagem tremia, pixels se dissolvendo em estática por um instante. Quando se reconstruiu, a forma havia mudado. Linhas mais densas, sugerindo massa, algo que dobrava a luz ao redor. Não era ameaça direta, não atacava, apenas existia, respondendo à presença do drone como se o notasse. Helena sentiu o suor escorrer pela nuca, frio contra o colarinho do traje. Ela cortou o feed, o quarto mergulhando em silêncio. Mas o eco persistia na mente. Aquilo havia através das máquinas? Ou era o erro humano, a pressão distorcendo leituras? Ela checou a comunicação com a Terra. A mensagem anterior ainda sem resposta. Atraso de 8 horas agora, além do previsto. Falha na transmissão? A IA. Rede estável. Atraso atribuído à interferência solar. Interferência. Outra palavra vaga, como artefato. Helena caminhou pelo módulo de suporte vital. As botas magnéticas clicando ritmicamente. As paredes pareciam se inclinar. Uma ilusão da rotação da estação. Ela parou diante de uma escotilha interna, pressionando a mão contra o metal. Sentiu vibrações sutis, não dos motores, mas algo mais profundo, como um pulso externo filtrado pelo casco. Impossível. Os sensores não registravam nada, mas a sensação crescia. De ser observada não só pelo espaço, mas por algo que se infiltrava nas bordas da percepção. De volta ao console, ela iniciou um protocolo de isolamento. Desligou feeds não essenciais, reduzindo a estação a um casulo mínimo. O silêncio se aprofundou, quebrado apenas pelo próprio fôlego. Helena se sentou, olhos fixos na tela escura. O drone continuava sua varredura, aproximando-se da anomalia. Minutos se passaram. Então, um bip. Nova leitura. A forma, agora no centro do feed, parcial, mas inegável. Linhas se entrelaçando devagar, como se aguardassem. Ela não piscou. O movimento parou, mas a presença permaneceu. Um peso invisível que alterava tudo. O ar da cabine esfriou. Ou era o corpo dela? Helena anotou no log. Movimento confirmado. Proximidade crescente. Percepção alterada por isolamento. As palavras pareciam frágeis, ecoando no vazio. A estação girava, e o escuro lá fora parecia inclinar-se mais, sussurrando dúvidas. A resposta da Terra demoraria mais. E enquanto isso, a forma esperava, no limiar, um pouco mais próxima a cada ciclo silencioso. Helena manteve os olhos na tela, o feed do drone 7 pulsando como uma veia exposta. A forma no centro era mais nítida agora, não por clareza técnica, mas por proximidade. Linhas finas se entrelaçavam em um padrão que sugeria intenção, como fios de uma teia se estendendo para capturar o ar rarefeito do vácuo. Não se movia com urgência. Era um deslocamento lento, deliberado, como se testasse a reação do mundo ao seu redor. Ela ampliou o quadro, os pixels se esticando até o limite, revelando texturas que não deviam existir. Superfícies que dobravam a luz de forma irregular, criando sombras impossíveis no vazio absoluto.
O silêncio da cabine se aprofundava, interrompido apenas pelo zumbido baixo dos processadores. Helena sentiu o peito apertar, não de medo imediato, mas de uma dúvida que se infiltrava como névoa. Era real? Ou o isolamento tecia ilusões a partir de dados corrompidos? Ela verificou os logs do drone pela terceira vez. Integridade confirmada, sensores calibrados. Nada apontava para a falha, mas a forma respondia, aos comandos dela, aos pings de diagnóstico, como se soubesse que era observada. IA, inicie protocolo de evasão. Drone 7, retroceda 500 metros. O comando ecoou na rede e o drone obedeceu, sua silhueta mecânica se afastando no feed ao vivo. Segundos se arrastaram como horas. A tela tremia ligeiramente, estática, dançando nas bordas. Então, o movimento parou. A forma não seguiu. Em vez disso, pareceu se retrair, linhas se contraindo em um núcleo denso, distante agora, mas ainda presente. Helena exalou devagar, o ar saindo em um sopro controlado. Alívio? Não exatamente. A ausência de perseguição só aumentava a inquietação, como se aquilo esperasse, paciente, pelo próximo olhar. Ela pausou o feed e flutuou para longe do console, ancorando-se na parede oposta. O módulo residencial parecia menor, as paredes de metal pressionando contra os sentidos. O ar carregava um cheiro sutil de ozônio queimado, ou era imaginação? Ela caminhou pelo corredor, as botas magnéticas ecoando em um ritmo que soava estranho, descompassado. Parou na escotilha de manutenção, ativando uma luz de inspeção. O painel revelou circuitos impecáveis, fios imóveis em seus suportes, nada fora do lugar, mas o formigamento na pele persistia, como se o ar da estação carregasse uma carga estática invisível. Helena voltou à copa de observação, o vidro da bolha refletindo seu rosto pálido. Lá fora, o escuro era um espelho invertido, absorvendo a luz interna sem devolver nada. Ela pressionou a palma contra o vidro frio, sentindo o leve tremor da rotação. O braço de Orion brilhava distante, indiferente, mas em algum lugar, além das estrelas, aquilo existia. Parcial, incompleto, mas real o suficiente para alterar o equilíbrio da mente dela. O console apitou baixinho na cabine adjacente, um som que cortou o silêncio como uma lâmina. Helena flutuou de volta, o corpo pesado apesar da microgravidade. Uma mensagem da Terra, finalmente. Análise de dados brutos completa. Anomalia confirmada como distorção quântica local. Não representa ameaça imediata. Continue varreduras, mas mantenha a distância mínima de 1 quilômetro do setor 7B. Relatório detalhado em anexo. Ela abriu o anexo, gráficos e espectros fluindo na tela. Palavras como flutuações não explicadas e padrões emergentes saltavam, mas nada concreto. Não era uma explicação, era uma evasão, um reconhecimento velado de que algo escapava ao entendimento. Atraso resolvido, mas a dúvida permaneceu, agora compartilhada com vozes distantes que não podiam ver o que ela via. Helena se sentou, os olhos fixos no vazio da tela apagada. A forma não era mais só pixels, havia se enraizado na percepção, um eco que distorcia cada sombra na estação. Ela imaginou como seria descrevê-la em voz alta, as palavras se dissolvendo no log de voz como fumaça. Dia 52. Contato visual parcial com anomalia. Movimento responsivo. Isolamento intensificando efeitos psicológicos. A voz dela soou fraca, ecoando na cabine como um sussurro alheio. Ela pausou a gravação e escutou o silêncio que se seguia, pesado com possibilidades não ditas. Decidiu monitorar passivamente. Desligou os comandos ativos do drone, deixando-o em órbita estática, sensores no mínimo. A estação girava devagar, simulando um ciclo diurno que não enganava mais. As luzes internas diminuíram para o modo noturno, um brilho azul que tingia as paredes de um tom fantasmagórico.
Helena preparou uma infusão sintética, o líquido quente aquecendo as mãos enluvadas. Bebeu devagar, o sabor amargo preenchendo a boca seca. Mas o pensamento voltava. E se aquilo não fosse distorção? E se fosse algo que reagia à consciência humana, despertando com o olhar dela? O drone era uma extensão, uma ponte entre o casulo de metal e o infinito. Observá-lo era convidar o desconhecido para dentro. Um bip suave interrompeu a linha de pensamento. Não do console principal, mas de um sensor auxiliar, vibração no casco externo, mínima, como um toque distante. Helena checou o mapa, nada nos radares, mas o gráfico de pressão mostrava uma flutuação, ecoando o pulso da forma no feed anterior. Coincidência. Ela ativou a câmera externa da estação, a lente varrendo o vazio imediato. Estrelas fixas, poeira imóvel. Nada. Mas o formigamento subiu pela espinha, uma certeza irracional de que algo pairava além do alcance, esperando o próximo ciclo de dados. Ela se deitou na cabine, o colchão de gel se ajustando ao corpo exausto. O sono veio em fragmentos, interrompido por visões. Linhas se estendendo pelo escuro, roçando o drone, depois a estação, depois a mente dela. Acordou com um alarme suave, o console piscando em vermelho fraco. Uma leitura automática do drone 7. Não uma imagem nova, mas uma variação. O campo magnético ao redor da forma oscilava em sincronia com os sistemas da estação. Como se aquilo escutasse, adaptando-se ao ritmo mecânico que a mantinha viva. Helena sentou-se devagar, o coração acelerando em um eco involuntário. Não era invasão, era presença, um peso que se infiltrava nas bordas da realidade. Ela hesitou antes de abrir o feed completo. A forma estava lá, mais definida no centro, linhas curvando-se como se apontassem para a estação, distante, mas conectada. Não se aproximava mais, mas também não recuava. Esperava. E no silêncio que se seguia, Helena sentiu o isolamento se transformar em algo pior. A certeza de que o desconhecido não era vazio, mas um observador paciente, moldado pelo olhar que o invocava. O ar da cabine esfriou, os ventiladores zumbindo mais baixo, como se a estação prendesse a respiração. Ela anotou no log, as palavras tremendo na tela. Sincronia detectada. Limites da percepção questionados. Mas as letras pareciam insuficientes, dissolvendo-se na penumbra. A estação girava, e o escuro lá fora inclinava-se um pouco mais, sussurrando que a correção dos dados nunca apagara o que realmente surgira. A forma permanecia no limiar, um pouco mais integrada a cada respiração silenciosa. Helena manteve a respiração controlada, os olhos fixos na tela que pulsava com a sincronia recém-descoberta. O zumbido da estação se fundia ao ritmo da forma, um eco distante que vibrava através do casco de metal. Não era invasão, era comunhão sutil, como se o desconhecido se adaptasse ao pulsar da vida mecânica que a ancorava ao vazio. Ela esticou a mão, hesitante, tocando o holograma. Os gráficos dançavam sob os dedos, frios e impessoais, mas a sensação era outra. Um formigamento que subia pelo braço, como se o toque atravessasse o vácuo e roçasse algo vivo. O feed do drone 7 continuava aberto, minimalista agora, com sensores no modo passivo. A forma ocupava o centro, linhas entrelaçadas em um padrão que evoluía devagar. Não se aproximava da estação, mas tampouco recuava. Pairava, um fragmento de rede que dobrava o escuro ao seu redor. Helena ampliou o quadro pela última vez, os pixels se estendendo até o borrão. Ali, no núcleo, uma densidade sugeria profundidade. Não superfície, mas camadas que se curvavam para dentro, como um olhar voltado para si mesmo. Ela piscou e, por um instante, as linhas pareceram se inclinar, respondendo ao movimento dos olhos dela. Ilusão. Ou não?
O silêncio da cabine se alongava, interrompido apenas pelo crepitar ocasional dos relés. Helena flutuou para longe do console, o corpo leve na microgravidade, mas a mente pesada, ancorada àquela imagem. Caminhou pelo módulo de observação, as botas magnéticas clicando no piso como um relógio quebrado. A bolha de vidro exibia o infinito, estrelas fixas em um céu que não mudava. Mas agora, com a forma em mente, o escuro ganhava textura, sombras que se moviam no canto da visão, recuando quando olhava diretamente. Isolamento, sussurrava a razão. 3 meses de solidão, e o cérebro tece teias de dúvida. Mas os dados não mentiam. A sincronia era real, um pulso compartilhado que ligava o drone à estação, e talvez a ela. Ela parou diante da escotilha principal, pressionando a testa contra o vidro frio. O reflexo dela se misturava ao vazio, o rosto pálido e marcado por olheiras que o ciclo noturno não apagava. Lá fora, o braço de Orion se estendia, um esqueleto de luz indiferente. Mas em algum lugar, no setor 7B, aquilo existia. Parcial, incompleto, mas atento. Helena imaginou como seria se aproximar, não com o drone, mas pessoalmente. Saindo da bolha de metal para o vácuo. O traje espacial a protegeria, mas o que protegia a mente? A forma não atacava, observava, esperava, como se o erro humano fosse o convite para sua manifestação. Um bip baixo veio do console, ecoando pelo corredor. Ela voltou devagar, o coração acelerando em um ritmo que ecoava o gráfico na tela. Uma atualização automática. O drone detectara uma flutuação no campo quântico mínima, mas alinhada ao pulso da estação. Helena checou os logs. A forma havia se expandido, linhas se estendendo além do quadro anterior, como se crescesse com o tempo de observação. Não era crescimento orgânico, era adaptação, respondendo aos pings passivos que ela não cancelara. IA, isole todos os feeds remotos, ordenou, a voz baixa, quase um sussurro. A máquina obedeceu em silêncio, e a tela escureceu, mergulhando a cabine em penumbra. Mas o escuro interno não era o mesmo. Helena sentiu o ar mudar, mais denso, como se a estação prendesse um fôlego coletivo. Ela se sentou na cadeira, os braços cruzados sobre o peito, tentando ancorar o corpo à realidade tangível. O log de voz piscava, convidando-a a registrar. Hesitou, depois ativou. Dia 55, sincronia persistente, a Formazon. Responde, não é ameaça, mas presença, isolamento questionando limites. A voz dela tremia no final, ecoando na cabine vazia como um eco alheio. Pausou a gravação e escutou o silêncio que se seguia, um vazio preenchido por sussurros imaginados. O ciclo noturno avançava, as luzes internas reduzidas a um brilho azul fraco que tingia as paredes de sombras alongadas. Helena preparou uma refeição sintética, mastigando devagar, o sabor insosso agora amargo na boca. Cada engolida era um esforço para manter o controle, para não deixar a mente vagar de volta à tela apagada, mas vagava. Imaginava a forma se infiltrando nos sistemas, não como vírus, mas como eco, linhas finas se entrelaçando nos circuitos, dobrando os dados como dobrava o espaço. Um erro humano sob pressão. Ela havia enviado o drone, ativado os sensores, convidado o olhar. E agora, o observador virava o observado. Um tremor sutil percorreu o casco, ou foi o corpo dela? Helena verificou os sensores vitais. Pressão estável, oxigênio nominal. Mas o formigamento na nuca subia, espalhando-se pelos ombros como uma corrente estática. Ela flutuou até a parede oposta, tocando os painéis isolantes. Frios, imóveis. Nada. Mas a sensação persistia, uma certeza de que o desconhecido havia cruzado o limiar, não fisicamente, mas na percepção. A estação girava devagar, simulando um mundo que não existia mais. O escuro lá fora inclinava-se,
paciente, aguardando o próximo ciclo de dados. Horas se arrastaram no silêncio. Helena se deitou na cabine, o colchão de gel se moldando ao corpo tenso. O sono veio em ondas fragmentadas, interrompido por visões, linhas se estendendo pelo vácuo, roçando o vidro, depois a pele, depois os pensamentos. Acordou com o sol artificial filtrando pelas persianas automáticas, o ciclo diurno forçado iniciando. O console piscava suavemente, mensagem da Terra. Relatório recebido, anomalia monitorada remotamente, mantenha protocolo passivo, evacuação não necessária. Palavras frias, distantes, como se o que ela via fosse apenas números em uma tela terrestre. Helena se ergueu, flutuando até o painel. O feed do drone estava isolado, mas uma leitura residual permanecia. A forma, agora estática, linhas contraídas em um núcleo que sugeria espera. Não desaparecera com o isolamento. Adaptara-se, integrando-se ao ritmo da ausência. Ela pausou, os dedos pairando sobre o controle de reativação. Ativar seria convidar de novo. Desligar, ignorar o que já sabia. O silêncio da estação respondia por ela, um vazio que ecoava a dúvida existencial. No final, ela não tocou em nada. Flutuou até a janela, olhando o escuro que se estendia além. A forma não era mais só no drone, habitava as bordas da mente, um vislumbre parcial que deixava mais perguntas do que respostas. A missão continuava, os dias se arrastando em ciclos de espera. Mas o isolamento mudara. Não era mais absoluto. Algo observava de volta, lento e invisível, sussurrando no pulso da estação. Helena sorriu fracamente para o reflexo no vidro, um gesto vazio. Controle. Era isso que o espaço oferecia, ou talvez no final, o desconhecido que ele escondia. O escuro girava e a imagem persistia, um pouco mais integrada, um pouco mais próxima, no limiar eterno do não dito.